Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Evangelho e Vida. Estamos aqui, eu e Darcy, e hoje nós vamos falar do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então nós vamos ler o item 1 e 2 para depois começarmos a comentar. Esse é um capítulo curtinho do Evangelho, mas que tem ensinamentos muito profundos. Então o item 1 fala do dom de curar, quando Jesus diz assim: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso está em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. E Kardec nos explica essa fala de Jesus dizendo assim no item 2. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom de Deus lhes dera gratuitamente para alívio. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem especulação e nem meio de vida. Que importante isso, né, Darcy? É isso mesmo, meus amigos, muita paz, muita alegria nos nossos corações de nós estarmos aqui revendo essas informações tão preciosas, não é? E o que eu entendi daqui, não é, Márcia? Quando esse capítulo está falando de dai gratuitamente, que gratuitamente recebestes, não é? Nós vamos entender, olha, se a gente recebe a mediunidade, que é assim, é um dom, não é? Que Deus nos dá, nasce conosco, não é? E que dom é esse, né? É assim, é a faculdade, é a possibilidade, não é? De, através das nossas mãos, do nosso pensamento, não é? É a gente poder dar alívio dos que sofrem, né? Então nós vamos ver várias passagens, vários ensinos de Jesus em que esta característica, né, ela está aí presente. Então a gente vai ver Pedro curando, não é? Então como é que isso acontece, não é? E qual é o objetivo? Aqui está dizendo o objetivo: alívio dos que sofrem. Além disso, ele fala como meio de propagação da fé, porque aquela pessoa que vai usar as mãos, vai usar a mediunidade, não é? Para ajudar e para amparar, ela então, ela vai, digamos assim, ter nas suas mãos essa possibilidade, né? Mas Jesus vem dizendo para nós, né? Dai gratuitamente, no sentido de que não se fizesse comércio. Porque o que acontece? Você cura uma pessoa, quando alguém sabe que tem alguém curando, corre todo mundo. Exatamente. Fica aquela fila, não é? E aí, então, naquela fila, o que acontece? Digamos assim, a intenção nossa não é essa, mas, de qualquer maneira, começa a nascer lá dentro de nós aquela questão do pagar, né? Aí, sabe, Márcia, eu me lembrei agora
do filme do Chico Xavier, do pai dele, não é? Porque aí o pai dele ficava assim: ih, olha a fila, quanta gente aqui, eu vou pegar uma galinha, eu vou pegar uma caixinha de ovos, não é? Eu vou pegar um cabritinho, não é? Era o que o pessoal levava, né? Em retribuição. Isso. O pessoal levava, e aí então o Chico Xavier deu aquela lição no pai: não, nós não podemos cobrar nada. Exatamente. E tudo que ele ganhava, ele doava tudo, né, Darcy? Ele não rejeitava, mas ele doava tudo. Nada ficava para ele, né? E assim, e na frente daquele que estava ali doando, não era por trás, não. Ele pegava na hora, daqui a pouco ele já estava ali doando as coisas que ele ganhava, né? Então é muito sério essa questão mesmo, né? Porque a atuação não é nossa, nós estamos falando de mediunidade, do qual nós somos um intermediário. E essa ajuda está vindo através dos espíritos, não somos nós que estamos fazendo. Não é? Então a importância da gente falar esse dai gratuitamente, o que gratuitamente haveis recebido. Essa possibilidade, então, que a gente tem de curar, né, os amigos que chegam, que estão sofrendo, a gente pode ajudar. E por isso que Jesus aqui, aliás, Kardec, interpretando o que Jesus diz aqui no finalzinho, ele diz: Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação e nem meio de vida. Né? Até porque, Darcy, a gente sabe, e aí depois até complementando esse item aí, que está lá no item de mediunidade gratuita, no item 7, que fala desse item, mas indo lá no item 9, no iniciozinho, ele diz que a mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com os ledores da boa sorte, né? E também porque ela é uma faculdade móvel, fugidia e imutável, né? Isso mesmo. Cuja perenidade ninguém pode contar, porque dependendo disso, do que se faz com a mediunidade, a espiritualidade pode retirar essa mediunidade. E nós estávamos lembrando, antes de começar o programa, naquela novela que muitos devem ter assistido, já se passaram em 2 edições, O Profeta, que era de completa boas intenções, mas os olhos dele crescem com a questão dos pagamentos. Ele fica rico porque ele usa a mediunidade dele para ganhar dinheiro, mas a mediunidade é retirada quando ele começa a usar para fins não lícitos, não é? E ele entra em desespero, a sua vida cai em decadência em função desse mau uso da mediunidade, até que depois ele volta a se entender com Deus aí e as coisas se restabelecem, né? Mas enfim, então é algo que você vai fazer de uma renda e você pode um dia não ter mais. E tem uma coisa que eu também fiquei pensando agora, né? Se chega uma pessoa na fila e não pode pagar. Exatamente, e eles falam muito disso. Eles falam aqui nesse item, no próximo item aqui, né, no item 7, Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição porque eu sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então, aqui imagina Deus atendendo somente aqueles que são mais abastados ou aqueles que, não, como aqui também tem um item de preces pagas, as preces que somente aquelas que são pagas podem ser ouvidas. O que se faz, então, daqueles que não podem pagar? Justifica as pessoas que não acreditam em nada. Eu não acredito em nada, então só pode pagar, só se faz quando ela é paga, entende? Quer dizer, uma grande injustiça
e também uma falta de entendimento com Deus, porque muitas pessoas, né, abandonam a religião porque ou não pode rezar aquela prece, não é? Ou então por algumas situações que aconteciam, né? Por exemplo, antigamente não se orava pelo suicida. Exatamente. Então, como nós vamos entender esse momento, né? Naquela hora que aquele ser, que aquela família precisa mais, então ela não pode, né? Ou então tem que pagar muito. A gente ainda tem hoje em dia esses hábitos, né, Darcy, nos velórios, de você contratar pessoas para as preces. Ainda temos esse hábito hoje. E aqui Kardec deixa muito claro, né, que ele diz que outro inconveniente ainda se apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, como a gente estava comentando aqui, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Quer dizer, eu me acho sem condições de orar, aí eu peço a outro. Assim como a gente pede no nosso meio, faz uma prece por mim, né? Eu estou tão assim, mas é algo do coração. A questão da prece paga é que aquele que vai fazer a prece está ali mecanicamente porque foi pago e colocando aquele, né, desfilando, a gente fala aqui, né, aquele rosário ali, mas que é algo mecânico, que não vai nada do coração por aquele que está pedindo. E aí ele até fala aqui, né, sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Quando a gente está aqui comentando, quando a gente faz uma prece sentida por alguém, por um conhecido, por alguém que não conhecemos, né? Quando a gente ora por uma comunidade, seja por que for, mas o nosso coração está ali pedindo e essa prece será ouvida. Uma prece intercessória, que a gente fala, não é, Darcy? Agora, uma prece sincera, do coração. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro encargo de por ele orar mediante uma paga? Kardec pergunta aqui, né? E aí ele falou, não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Quer dizer, quanto mais dinheiro eu dou, mais Deus vai se ficar sensibilizado. Não tem sentido isso, né? Não tem sentido isso. Aliás, nós às vezes ouvimos na reunião mediúnica os espíritos dizendo, não, nós pagamos, né? Então nós pagamos, então, e agora? Né? Para a gente poder dizer, né, do que desse sentimento, né, que é totalmente em contrário àquilo que se paga. Né? Exatamente. Então, como a Márcia mesmo está dizendo, né, por exemplo, você pede, você paga alguém para fazer a prece. Aquela prece é mecânica. Né? Ela não estabeleceu a ligação com o plano espiritual. E a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Porque Deus não barganha nada, né, Darcy? Não existe barganha com Deus. Não existe. Existe amor, existe sinceridade de emoções e de pedidos, que se formos merecedores e tudo, tanto para nós quanto para os outros, nós vamos obter essa misericórdia e essa ajuda de Deus, né? Então, não tem isso. Eu acho assim, né? É um afastamento do entendimento real. Exatamente. Da divindade, né? Para a divindade não tem essa questão de um vale mais do que o outro porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro, porque pode pagar, porque não pode pagar. Né? Todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós todos temos direito a esses, vamos assim dizer, a esses favores que Deus presta para cada um de nós. Né? Então, quando nós estamos numa contramão, muita coisa vai acontecer conosco, né? Mas não é porque Deus quis ou por castigo de Deus.
existe uma lei e que a gente foi se afastando dessa lei, né? Então, quando a gente fala nessa mediunidade paga, é justamente no sentido da gente refletir, né, a respeito disso. E aí no item 10, né, Darcy, ele fala aqui pra gente, né, de mediunidade, onde ele fala que principalmente a mediunidade de cura, o item, que a gente começa no item 7 com a mediunidade gratuita, mas no item 10 ele fala que essa frase já é bem conhecida de todos nós, né, de Kardec, que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E aí ele ainda agrava mais a situação, e que se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Porque está bem claro, mediunidade curadora. O médium ele é um intermediário dos espíritos na ação de curar, né? E aí, por falar em médiums, né, seria interessante que a gente também desse que a gente fosse um pouquinho mais adiante, né, no nosso Evangelho, lá no capítulo 28, nas preces espíritas, né, quando fala nas preces para os médiuns, né, no item 9, nós vamos encontrar uma coisa muito importante, até para que a gente saiba a importância, não é, Márcia? A importância da mediunidade, quando ele diz assim, que quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Então, por que todos nós, né, temos mediunidade? Né? E Kardec, lá no livro dos médiuns, fala, né, que todos sentimos num determinado grau a presença, a participação dos espíritos. Então, isso acontece por quê? Né? Até para a gente entender por que não deve ser paga. Né? Então, aqui nesse item 9, ele vai dizer, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Então, médium, né, Márcia? Médium significa quem está no meio. Mas que meio é esse? Eu estou entre um encarnado e um desencarnado. Não é? E então, lembrando que... desculpa, Darcy, termina a sua... Não, pode ir. Não, vai. E assim, porque ele fala claramente, e a mediunidade não é privilégio dos espíritas. Não é? A mediunidade ela está em todo canto, como ele fala aqui, né? Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra. E a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades, de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Quando Jesus falou para a gente, né, Darcy, vossos filhos profetizarão, né? Vossos filhos, vossos netos se profetizarão. Então, aqui, quer dizer, isso não é privilégio de ninguém. E não a gente tem essa facilidade, mas não somos nós que estamos, principalmente quando Kardec coloca na questão da mediunidade curadora, ou mesmo quando a gente quer saber o futuro, saber de entes queridos, e a gente vai querer pagar para saber notícias de entes queridos, né? A coisa não acontece assim. Não é? Entes queridos que já não estão mais aqui conosco, né? Quer dizer, estes, vamos assim dizer, que seriam segredos, aliás, é Kardec mesmo, né, que vai colocando aqui para nós, né, quando ele fala que para penetrar no mundo invisível, deu ao homem a mediunidade. Então é interessante que Kardec vai dizendo, né, para descobrir os segredos da natureza material, né, ele deu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, como, por exemplo, o telescópio. Então, com o telescópio,
ele mergulha nas profundezas do espaço. Com o microscópio, ele descobriu os mundos do infinitamente pequenos, mas para penetrar no mundo invisível deu-lhe a mediunidade. E é muita responsabilidade, né, Darcy? Muita responsabilidade. Quer dizer, como é que nós vamos ter notícia desse mundo que nos envolve, que é vivo, é pulsante, não é? Justamente através da mediunidade. Por isso ele disse lá adiante, né? A gente tem a prova da imortalidade, não é? Quando às vezes em alguma situação nós temos uma notícia, não é, a respeito do plano espiritual, isso para nós tem um peso muito grande, né? Aí eu volto ao Chico Xavier, né? Vocês lembram, né, o filme As Cartas das Mães, do Chico, né? O que acontecia, né? A mãe estava desesperada. E aí, então, ela recebe, Chico, olha, o seu filho, e ele dá uma notícia. Então, quer dizer, para penetrar esse mundo da mediunidade. Por isso, então, né, Marcinha, voltando lá ao item da mediunidade, né, que não deve ser paga, por isso, então, a mediunidade, como diz aqui no item 10, né, do capítulo 26, é coisa santa que deve ser praticada santamente e religiosamente. Não é exatamente, isso? Exatamente. Então é isso, né, que nós temos aqui que ver essa responsabilidade, usar também, seja em que credo for, essas bênçãos dos céus, né, como uma negociação, de comprar, de adquirir pedaços do céu. Isso não tem cabimento, isso. Comprar a vida eterna naquele berço, não tem sentido isso, que tudo é em função daquilo que nós fazemos com o coração, dentro da moralidade ensinada por Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que os homens fazem das nossas religiões, dos nossos credos, não é? E ele termina aqui, diz assim: procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Então, queridos ouvintes, queridos amigos, esse é um capítulo que não é longo, mas assim, de muitos ensinamentos pelas questões morais que nós temos que fazer com os dons divinos que cada um de nós possa ter, né? A responsabilidade que nós devemos ter. Então, que fiquemos assim na paz de Jesus. Até o nosso próximo programa, não é, Darcy? Isso, lembrando que todos somos médiuns, né? E na medida que a gente ora, a gente pode ajudar a muitos amigos que estão perto de nós. Muita paz. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.